Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre perdeu mais de 20% do orçamento do Ministério Público, com o apoio da Polícia Civil, cumpriram 5 mandados de prisão. Apenas em abril, em média, 6.000 pessoas por dia foram retidas pelas autoridades. Decisão histórica e surpreendente, o governo dos Estados Unidos confirmou que vai apoiar a queda. Os Estados Unidos vai enviar uma equipe de especialistas em dragagem para avaliar o navio. Os agentes da Polícia Civil partem em direção à favela do Jacarezinho, uma das bases da maior Os mandados de busca e apreensão foram concluídos em fevereiro para parar o criminoso. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, que com que afrontam a cada passo o teu ungido. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Então nós vamos meditar nesta porção bíblica, mas vamos ver também alguns outros versículos dentro desse próprio salmo. Então você pode continuar com a Bíblia marcada aí ou aberta, que ao longo do sermão nós vamos comentar em outros textos e outros versículos dentro desse mesmo salmo. Um aspecto apenas técnico do salmo. Esse é um salmo dito de Etã, o Ezraíta, e ele é um salmo que tem um pano de fundo bem interessante. Então, para entender este salmo dentro da sua estrutura, você tem que entender o pano de fundo da aliança que Deus fez com Davi. E este salmista, ele retrata um fundo histórico que é a destruição de Jerusalém já pelos babilônicos. A destruição de Jerusalém já por volta do ano 586. E após essa destruição, e o rei Joaquim ter sido levado cativo para a Babilônia. E a aliança que Deus fez com Davi. Então, 2 panos de fundo. O segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, que tem ali a descrição da aliança que Deus fez com Davi, através do profeta Natã. E as profecias ditas por Jeremias, que está no capítulo 25, em que o povo seria levado cativo e que o Senhor restauraria. Então nós temos de olhar para esse salmo com essas duas perspectivas: a destruição do templo, destruição da cidade, o povo sendo levado cativo, e a aliança, para entender por que o salmista fala essas coisas. Ok? Não leremos o capítulo 7, segundo Samuel, não leremos Jeremias. Posteriormente, quiserem ter uma compreensão maior, leiam estas porções bíblicas que vão te ajudar. Então, dentro do tema da promessa à fidelidade, Deus se esqueceu de suas promessas. O que estaria acontecendo com a nação de Israel, com a nação do Reino do Sul, né, Judá no caso aqui, porque eles estavam sofrendo tanto, que leva o salmista a ter esse clamor. E as promessas do Senhor são válidas ainda hoje? Nós, como discípulos de Jesus, temos o direito de lamentar e de perguntar para o Senhor onde estão suas promessas? Essas perguntas vamos responder ao longo do texto, ao longo da exposição. Então, nesse pano de fundo, para ficar didático, ele não será exposto na ordem 46, 47, 48, 49, 50, 51. Nós vamos no 49, volta, entende? Vamos misturar um pouco para ficar didático.
Então, para responder a primeira pergunta, Deus se esqueceu de suas promessas? Aí o versículo 49 diz: onde, Senhor, está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Ele faz esta pergunta no versículo 49, mas ao longo do Salmo, ele já fez uma exposição desse amor de Deus. Então, para começar, eu convido você já volta lá no comecinho do Salmo 89. Olha o versículo 1 que ele diz: cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. O versículo 2: sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. O versículo 14. O 14 ele diz: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. O versículo 24: a minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. O versículo 28: manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. E o versículo 33: mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Então ele pergunta: onde está, Senhor, o teu antigo amor, com fidelidade juraste a Davi? Porque isso aqui tudo está lá no que o profeta Natã, da parte de Deus, falou com Davi. E ele está cobrando disso, porque ele está olhando para a cidade, está olhando para a nação, está olhando para o povo e está tudo destruído, tudo arruinado. Aí ele olha para aquela situação de calamidade, de desespero, e quer alguma explicação da parte de Deus. Onde está, Senhor, o teu antigo amor? É o que faz a pessoa traída, né? Quando se sente traída, cadê o teu amor que você jurou para mim? Pensa no cônjuge aí falando: cadê o teu amor? Você prometeu lá diante de testemunhas, diante de Deus, diante dos homens, diante do pastor, diante do padre. Você prometeu, cadê o seu amor? Aí está um caos, a casa está um caos. Aí você fala: cadê? Você prometeu ser o provedor da casa. Não estou vendo provisão aqui. Você prometeu fidelidade. Você está sendo infiel? É a pergunta que a gente faz para a pessoa que achamos que ela nos traiu. Você prometeu ser o protetor. Cadê sua proteção? Não estou vendo proteção nenhuma. Destruíram tudo aqui. E quando pensamos que o outro não está cumprindo a parte dele, a gente apela para isto. A gente apela para uma aliança feita. Você quebrou o acordo. Cadê o seu acordo? Então nós cobramos baseados nos acordos, nas alianças que fizemos. Só que da parte de Deus nós temos uma vantagem. Ele é fiel. A gente pode achar que a coisa está esquisita, parece que Deus não está no controle da coisa. A gente pode pensar isso. Mas devemos também ter a certeza de que Ele é fiel. Ele não falha e não falhará jamais. Ele não quebra a sua aliança. Ele não rompe os seus acordos. Ele jurou pela santidade dEle e Ele cumpre as suas promessas. Olha o versículo 35. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre. Então a resposta é: Deus não se esqueceu de suas promessas. O salmista não estava enxergando na situação, no cenário, no que ele podia ver, mas ele tinha a palavra. E você percebe que antes de falar isso, ele cita a palavra. Vamos entender mais disso lá na frente. Entender como falar, reivindicar as promessas de Deus, mas baseado na palavra. Para responder a segunda pergunta: o que estaria acontecendo com a nação? Por que eles estavam sofrendo tanto? Olha os versículos 50 e 51. Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido.
das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Então ele vê a situação toda. Imagine o cenário, um exército vencedor, e era costume dos exércitos vencedores fazerem isso, levar os seus cativos e fazer o cortejo da vergonha. Os cativos, eles eram levados amarrados. Os babilônios amarravam, eles eram um pouco bonzinhos, eles amarravam só no pescoço. A corda passava, uma corda bem longa, enrolada no pescoço de cada prisioneiro. Os nobres, né, principalmente alguém da família real, o rei ia à frente, o rei vencido, e aquele cortejo, para que eles fossem zombados ao entrar na cidade, enquanto o exército vencedor marchava triunfante, o exército vencido era humilhado, a nação vencida era humilhada desta forma. Então esse é o cenário. E aqui você tem o rei Joaquim sendo levado prisioneiro, e eles zombavam mesmo, sem dó, não é? E aí esse desfile, por isso que ele fala, zombam a cada passo o teu ungido. O ungido é o rei. Então você imagina esta zombaria. Ninguém gosta de sofrer uma zombaria, fala a verdade. Você não gosta de ser zombado. Pensa aí num tombo que você tomou, de repente você estava caminhando feliz, tranquilo, aí você tropeça e cai, e aí, se tiver alguém com celular então, né? Você fica famosinho, da noite para o dia você vira um meme do tombo. Você vai sofrer uma zombaria por um longo tempo. O que é sofrer uma zombaria? E aí, a pessoa não vem te ajudar não, ela vem filmar você nos nossos dias, né? Ela não vem te socorrer. E você pensa aqui nessa zombaria, que não foi só por causa de um tombo. Tinha dor, tinha sofrimento, tinha calamidade, tinha tragédia, tinha uma desgraça instalada, tinha um caos total. Ele fala, os inimigos estão zombando, os inimigos estão arrebentando com a gente. Porque o povo o povo judeu, eles tinham o chamado orgulho nacional, né? Eles apelam para a gente o tempo todo, você tem que ter orgulho da nação. Eles tinham isso muito bem por ser o povo o único que adorava o Deus verdadeiro. Eles tinham essa consciência. Então eles se orgulhavam dos feitos de Deus. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Rio Jordão, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o Deus que respondeu com fogo o duelo de Elias com os falsos profetas. Eles sabiam e se orgulhavam disso. Agora, os povos vizinhos olham e falam assim, ó, cadê esse Deus de vocês? Inclusive os babilônios zombaram literalmente dos utensílios do templo, né? Virou utensílios para a festa do rei, para ele se embebedar com os utensílios que serviam para adorar ao Senhor no templo. Imagine isto. Mas o que estaria acontecendo com a nação e por que estaria acontecendo isso com a nação? Agora vamos voltar à Bíblia de novo, os versículos 29 ao 33 do Salmo 89. Por quê? A resposta está bem aqui, ó. Ele diz, Deus dizendo, isso aqui é fala de Deus, firmarei a sua linhagem para sempre, versículo 29, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Olha o versículo 30, que é aqui que o ponto terrível da história. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Mas aqui tem um mas, né? Mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Talvez o sofrimento que você esteja passando, ou que vai passar ainda, ou que já tenha passado, a sua angústia, a sua dor, pode ser fruto, sabe do quê?
só do fato de estarmos neste mundo. Porque o mundo jaz do maligno, e Jesus não enganou a gente e disse: no mundo vocês vão ter aflições. Então talvez o que esteja acontecendo com você é só o que está acontecendo com o geral. Exemplo, a pandemia. Pegou só não crente? Na minha família mesmo morreram 4 pessoas. Semana passada, sepultamos uma pessoa da família. 4. É muita gente na família só. Aí você pergunta: até quando, Senhor? Mas é fruto de uma situação que está geral. O rico, o pobre, o velho. A minha família, por exemplo, morreu uma prima de 67 anos, morreu uma prima de 49 anos, morreu um primo de 48 anos, mas morreu uma prima de 12 anos de idade, vítima de Covid. Mas é geral, está pegando todo mundo, e somos sujeitos a isto. Nosso corpo corruptível, nossa carne que apodrece, fica doente. Mas talvez o sofrimento, a dor, a zombaria que você esteja sofrendo, seja porque você está sendo disciplinado por Deus. Pode ser a mesma coisa que o outro esteja passando, mas com você pode ser uma disciplina. Pode ser uma disciplina. É o que está acontecendo com esse povo aqui. Eles estavam sendo disciplinados por Deus. Deus não se esquece da sua fidelidade, mas nós nos esquecemos de suas promessas, nós esquecemos dos seus mandamentos, esquecemos dos seus decretos, esquecemos das suas leis, esquecemos dos seus preceitos, das suas ordenanças, e os deixamos de cumprir. E que bom pai há que não castiga o seu filho, que não disciplina o seu filho? Deus é esse pai amoroso, bondoso, ele disciplina o seu filho. Ele diz que disciplina todo filho, a todo que recebe como filho, e a todo aquele que ele quer bem. Seja uma disciplina, talvez, o que você esteja passando. E olha o versículo 49, porque tem um ponto que é terrível, que o salmista menciona. Desculpa, no 46. Até quando a tua ira queimará como fogo? E olha o que ele diz antes: para sempre te esconderás? O detalhe é que Deus não se esconde da gente. É a gente que tenta se esconder de Deus, desde o comecinho. Deus está atrás da gente falando: onde você está, Adão? Onde você está, filho de Adão? O tempo inteiro. Deus não se esconde. E aí fala assim: faz esconder da gente a tua ira. O que nos esconde de Deus, o que nos afasta de Deus, como diz o profeta Isaías, é o pecado. Ele que faz separação entre nós e Deus. A mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Mas é o pecado que nos separa de Deus. E ele fala: até quando vai arder sua ira? A ira de Deus só se acende contra o pecado. A ira de Deus só se acende por um motivo: pecado. Mas segura essa informação aí, que lá no final a gente vai falar sobre ela de novo, sobre essa ira de Deus. Porque a gente acha que todo problema que a gente tem é urgente. Todo problema nosso é para ontem, não é? Na era da informação, então, se dá 2 cliques, se demora mais de 1 segundo para aparecer, ei, está demorando. Porque olha o que ele diz, versículos 47 e 48. Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não vir à morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Ele fala que lembra que minha vida é curta, a medida dela é curtinha. Ainda que você viva 110 anos, ainda assim ela é curta, comparada à eternidade. Esses dias eu vi uma foto bacana que botaram no grupo do WhatsApp, uma senhora bem idosa. E aí perguntei para o papai, falei: pai, quem é essa pessoa aqui?
Aí ele falou assim, é sua prima. Falei, quê? Quantos ela tem? 99 anos. Falei, o quê? Eu tenho uma prima de 99 anos. Mais velha do que minha avó, na parte de mãe. Essa é minha prima da parte de papai. Ainda que você viva muito assim, ainda assim a vida é curta. O próximo salmo fala disso. O salmo 90 fala que a vida chegou aos 70, 80, já é canseira, já é probleminhas reumáticos e outros infelizes que nos atacam. Mas o salmista aqui, ele fala, Senhor, essa geração vai morrer sem ver a tua promessa? Ele está lembrando Deus disso. Parece que acabou tudo, essa geração então vai morrer sem que veja a atuação do Senhor aqui? Ele sabia da brevidade da vida, ele sabia que o reino do norte, Israel, as 10 tribos, já tinha acabado no ano 722, pela Síria. Ele já tinha visto acontecer antes. Só que nós somos vacilões, né? Tem um ditado espanhol que, quando você vê a barba do vizinho pegar fogo, coloca a sua de molho. Encharca ela. Mas eles não, eles continuaram se orgulhando dos seus descaminhos. Continuavam se orgulhando dos seus descaminhos. A vida é breve, esse é o fato. O rico, o pobre, o doutor, o analfabeto, o indigente, o cara mais velho, a criança, todo mundo morre. Esse é o fato. Ela é breve. E a gente quer as coisas para ontem. E aí tem um negócio que começa a acontecer no meio da igreja, que principalmente aí começa com a música, né? Alguém desvia um ensino com a música. E aí canta uma canção que é até linda, gente. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos. Primeiro que Deus nem sonha, tá, irmãos? Que Ele sonhou para mim. Você pode morrer sem que veja que tenha sido cumprido, tá? Pode. Você pode morrer. Esse é o terrível. Mas se cumpre, você pode morrer sem que você veja. Mas se cumprir, essa geração aqui, desse salmista, deve ter morrido sem que tenha visto o cumprimento. Porque foram 70 anos de cativeiro. Se ele já tinha uns 50 de idade, talvez ele não tenha chegado a 120. Pode acontecer que você morra sem que veja se cumprir, mas não quer dizer que não vá se cumprir. Não quer dizer que não vá se cumprir. E as indagações dele? Até quando, Senhor? Que é o tema da nossa série. Até quando, Senhor? Até quando? E aqui, embora ele soubesse das promessas de Deus, que haveria um descendente no trono de Davi para sempre, está lá em 2 Samuel capítulo 7, o versículo 16 especificamente, da fidelidade que Deus jurou pela sua própria santidade, o versículo 35 que nós vemos aí, o 34, da sua aliança, que ele jurou por si mesmo não quebrar, das promessas de que o Senhor castigaria também, essa é a promessa, de que ele castigaria os filhos desobedientes. Ele repete aqui no Salmo, está registrado lá em 2 Samuel, das profecias de que eles passariam esse tempo no exílio babilônico, e de que Deus restauraria eles. Ainda assim ele pergunta até quando? Compreende? Isso aqui é a alma humana desesperada. Isso aqui é o sujeito olhando para o aqui e agora. Ele pode saber tudo lá na cabecinha dele, intelectualmente, como informação, mas lá no íntimo tem o quê? Um desespero. Lá no fundo da alma tem uma dor. Tem uma coisa que ele não consegue explicar e ele exclama, ele se desespera diante de Deus. Então você imagina, você precisa de um socorro, aconteceu uma coisa com você e você precisa ser socorrido, ok? Você ligou para o seu melhor amigo, ele falou assim, eu vou ir, só que eu não posso ir agora te atender. Você consegue aguentar aí? Aguento, mas consigo chegar aí daqui a 5 horas, colocar um prazo curto, 5 horas, você fala, eu aguento 5 horas, só que na primeira hora você começa, caramba, a hora não passa,
Passa mais um tempinho e você fala, puxa, mais 5 horas? Será que ele não poderia vir antes, não? Puxa, passou mais 1 hora. Ele não gosta de mim, senão ele teria vindo na hora. Acho que ele não... Será que ele está com raiva de mim? Será que ele está irado comigo? Eu fiz alguma coisa para ele? Nós somos essas pessoas. O salmista sabia de tudo. Ele tinha a promessa, ele tinha a promessa também da punição, ele tinha a promessa do cativeiro e a promessa da restauração, mas ainda assim havia uma angústia na alma dele, um desespero dele. E Deus permitiu que ele falasse isso. E aqui é um ponto, nós temos o direito de lamentar, nós temos o direito de questionar. Ok? Pastor Felipe enfatizou isso muito bem nos 2 sermões anteriores. A obediência não nos impede de questionar. Não nos impede. Mas lembra que você está debaixo de uma autoridade e você deve obediência. Então esse questionamento tem que ser muito educadinho. Então o que não podemos fazer é proferir impropérios contra Deus. E o ditado popular nos ajuda nisso. Quem não sabe orar, xinga a Deus, não é isso? O lamento não é, ó céus, ó terra, o que eu fiz para merecer? Isso é título de filme de comédia, né? Tem um filme de comédia até bacana chamado O que eu fiz para Deus. O que você fez? Você nasceu pecador. Essa é a má notícia para você. Você está nesse mundo, nasceu filho de Adão pecador. Essa é a má notícia. Aí entra um outro cântico aqui que também ensina uma distorção para a gente incrível, né? Você canta com a alma cheia. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sabe o que é seu? O inferno. Então se você quer de volta... Porque tudo que temos é pela graça de Deus. Você não tem nada para pegar de volta, irmão. Você tem que largar as coisas, como o apóstolo Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam. Tudo que temos, tudo que somos, é dádiva graciosa de Deus. É dádiva da bondade de Deus. Talvez nem era seu o que você achava que era. Então para de doideira, como eu digo para meus alunos. Aprende. Você tem o direito de lamentar? Tem. Faça uma oração de lamento, exponha a sua dor. Coloca diante de Deus o seu desespero. Deus não rejeita a oração. Ele ouve atento. E aí tem uma outra canção. Hoje eu estou muito musical, né? Tem uma outra canção, e aí teologicamente corrigida, irmãos. Deus não rejeita a oração. Qual é? A outra parte? Errado. Ele escuta o seu lamento. Essa é a parte certa. A oração é para você se lamentar diante de Deus, para adorar diante de Deus. Ele não rejeita. Um coração quebrantado e contrito, acabamos de cantar, não é? Não rejeita, Senhor. O Salmo 51. Então o Senhor, Ele não rejeita a oração de lamento. Ele vai te ouvir. E respondendo as 2 últimas perguntas, as promessas do Senhor são válidas ainda hoje? Podemos, como discípulos de Jesus, lamentar e perguntar para o Senhor: onde estão suas promessas? Aí eu já te dou uma resposta curta. As promessas deles estão aqui. Só tem que conhecer o manual, né? Então há literalmente centenas de promessas na Bíblia. Como podemos saber quais promessas se aplicam a nós? Ou quais promessas podemos reivindicar? Para enquadrar essa questão, pensa no seguinte:
Como se pode diferenciar uma promessa geral para uma promessa específica? Aí, quem é da antiga aqui, os meninos não sabem, os menores não sabem. Mas quem é da antiga, assim como eu, conhece uma tal de caixinha de promessa. E até vendido em livrarias evangélicas até hoje. Aquela coisinha, se for ali na Belém, você vai encontrar. Aquela coisa lá, caixinha de promessas com versículos bíblicos. Eu propus uma época criar uma caixinha de chibata. Ninguém pegou minha ideia. Mas a promessa de Deus está aqui. Você tem que saber o que é geral e o que é específica. Uma promessa geral é aquela dada pelo Espírito Santo. Todos os crentes, em todas as épocas, podem praticá-la. E podem reivindicá-la. Algumas promessas estão limitadas ao destinatário e ao período. Exemplo, a restauração de Jerusalém. 70 anos, volta. Promessa para Abraão. O povo vai ficar escravo no Egito por 400 anos. Promessa se cumpriu, volta. Vou dar a vocês uma terra prometida. Eles têm a terra prometida. As promessas foram específicas por um período, para um determinado povo, para determinada pessoa, e ela volta. Promessas como as mulheres estéreis: vocês terão filhos. A Ana, a Sara. Promessas que se cumpriram especificamente, ok? Um exemplo de promessa geral. 1 de João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma promessa geral. Todo aquele que confessar o seu pecado, ele alcança do Senhor o perdão, a justificação. Essa promessa é baseada na natureza indulgente de Deus e está disponível a todos os crentes em todos os lugares. Aqui em Cariacica, aqui em Campo Grande, no Japão, onde quer que esteja um crente. Promessa da paz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Ela está condicionada ao que vem antes. Fazer conhecido diante de Deus todas as vossas petições, por meio de oração e súplicas, colocando diante dele. Aí você vai experimentar a promessa, a paz de Deus. Ok? Então, ao reivindicar uma promessa de Deus, hoje, para a sua vida, pensa em 4 princípios que eu coloquei aqui. Pode até ter mais, mas eu coloquei 4. Primeiro, as promessas de Deus muitas vezes são condicionais. Procure se tem a palavra se. Como aqui, se confessarmos nossos pecados. Como nas promessas aqui também de castigar os meninos, se eles forem desobedientes. Ok? Então procure, é fácil identificar, a língua portuguesa nos favorece nessa hora. Ela é condicionada, é uma promessa que precisa de uma condição. Segundo, Deus nos oferece promessas para nos ajudar a nos submeter melhor à sua vontade e confiar nele. Uma promessa não faz com que Deus se dobre à nossa vontade. A dele é boa, perfeita e agradável. A nossa é toda contaminada pelo pecado. Terceiro, não suponha saber precisamente quando, onde ou como as promessas vão se cumprir. E aí eu recebi uma mensagem hoje pela manhã no WhatsApp de um grupo que eu participo de pastores, e eles acrescentaram uma lá: não confie em alguém que diz, eis que te digo. Muita gente meteu os pés pelas mãos, ouvindo pessoas que falaram coisas, dizendo se está falando da parte de Deus. A Bíblia não interpreta a experiência é interpretada à luz da Bíblia. Então, Bíblia, palavra de Deus. Deus não deve obrigação a você. Tudo que você tem e recebe é fruto da graça soberana de Deus. Então,
pare de doideira, de que você, Deus, o Senhor usou a profetisa tal dia, e ela pegou a minha mão e disse, eis que vejo uma chave na tua mão. Cadê meu carro, Deus? Aí você fala, nem garagem você tem, cara. Como é que você quer carro? Vamos parar de ouvir esse povo com essas bobagens? Vamos para a Bíblia, palavra de Deus. As promessas dele estão aqui, para mim e para você. O salmista, ele orou essa lamentação baseado em quê, irmãos? Baseado na promessa. Quando ele diz, lembra, Senhor, baseado na Escritura. Pastor Felipe leu na liturgia a oração de Neemias. Neemias, ele, na oração dele fala, Senhor, lembra do que o Senhor disse a Moisés. O que Neemias estava fazendo? Citando a Escritura. A nossa oração só vai ser uma oração de verdade quando conhecermos a Escritura e aprendermos a orar de acordo com a Escritura. Aí pode ser lamento, porque podemos, pode ser súplica, pode ser uma petição, pode ser o que for, mas baseado na palavra de Deus, aí você vai poder reivindicar as suas promessas. Para a gente concluir aqui, eu coloquei, deixa eu conferir, 6 pontos interessantes. Primeiro, que a nossa oração de lamento seja permeada por palavras de louvor e gratidão. Que as nossas queixas sejam transformadas em ações de graças, como nos versículos de 1 a 4 do Salmo 89. Olha os versículos de 1 a 4, que coisa linda. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre, firmarei o teu trono por todas as gerações. Louvor, louvor. Tem lamento, mas tem louvor. Nem tudo é desgraça. Tem coisa pela qual você deve louvar. Ontem estava na casa de um casal amigo, e aí no momento, nós tomamos café da tarde com eles, eu e Jennifer, minha esposa, e aí no momento de gratidão, porque crente ora antes da refeição, né, gente? Agradece pelo alimento, né? Né, Arthur? Aí, aquele pão bonitão lá que Jennifer comprou, aí eu orei ao Senhor com muita gratidão. Ela fez uma observação interessante. Crente também ela. Nunca fez tanto sentido agradecer pelo alimento. Aquilo me tocou profundamente. Porque na minha vida, fez sentido a vida inteira agradecer pelo alimento. Compreende? A gente acostuma tanto com as abastanças da parte de Deus, esquece que tudo vem de Deus. Tudo é dele. Tem lamento, tem dor, tem tragédia, tem desgraça, mas tem bênção também. Tem bênção. Se o pulso ainda pulsa, como diz a música do Titãs, louve ao Senhor. Louve. Aí eu lembro de novo da Cassiane. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade os céus. As promessas divinas, a segunda coisa, nos conduzem os crentes aos propósitos de Deus. Nos conduzem aos propósitos de Deus. As promessas mostram a fidelidade de Deus. As promessas de Deus em nossa vida são testemunhos inegáveis da fidelidade de Deus. A fidelidade é parte intrínseca do ser de Deus e das promessas dele. Elas jamais falham. Deus jamais falha. Tenhamos a absoluta certeza de que o Senhor jamais esquecerá de nós e cumprirá tudo aquilo que prometeu. O que Ele prometeu, o que Ele prometeu. As promessas trazem descanso para a nossa alma.
Após as promessas, resulta em descanso para os que creem. Então, creia nas promessas do Senhor. Creia sempre. Tem muita gente fazendo bobagem por aí? Tem. Então vai para a Bíblia. As promessas verdadeiras estão lá. Terceiro, a aliança feita com Davi, com o rei Davi, a aliança que Deus fez, ela se cumpriu no seu descendente, Jesus Cristo. E nós temos uma aliança com Jesus Cristo, a aliança da graça. E nele somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. É aqueles que se alegram em Cristo Jesus, têm firme as suas promessas, e têm o suficiente para compensar as suas calamidades, as suas dores, suas angústias. As nossas dores, nossos temores, os nossos terrores, podem nos levar ao lamento, mas que o nosso lamento não seja destituído de louvor, gratidão, ações de graças, porque sabemos que Deus não quebra suas promessas. E eu convido a equipe para subir aqui, se preparar para o último cântico, enquanto eu vou falar as duas últimas, a quinta e a sexta. E eu volto lá no versículo 46, quando ele diz: sobre a ira de Deus, arderá para sempre a tua ira, até quando, Senhor? E eu disse que a ira de Deus se volta contra o pecado. A ira de Deus se volta contra o pecado. Só que essa ira mencionada aqui, ela foi plenamente satisfeita em Jesus. Quando no Getsemane, Jesus orou por 3 vezes e disse: se possível, Pai, passa de mim este cálice. Aquele cálice que Jesus relutava em beber, era o cálice da ira de Deus, cheio até a boca, espumando da ira de Deus. E Jesus teve de beber até a última gota daquele cálice. Diante da expectativa do sofrimento e da dor, Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas no final ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. E na cruz do Calvário, Jesus não bebeu a bebida que as senhoras da ONG de Direitos Humanos de Jerusalém ofereceram a ele. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, até a última gota. E quando ele terminou, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O único que ficou desamparado por algum momento nessa história foi o próprio Jesus, porque Deus teve de virar as costas para ele, para que ele morresse pelo meu e pelo seu pecado. Ele experimentou plenamente a ira de Deus, por mim e por você, para que nele tivéssemos vida, e vida abundante, vida eterna. Irmãos, apesar de nossas expectativas serem em certos momentos frustradas, as promessas de Deus não são revogadas. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa que a gente vivencia ela todo dia. E aí me lembra o Salmo 23, ainda que andemos pelo vale de sombra e morte, a gente não precisa temer, porque o Senhor está conosco. Ele tem consolo para a nossa alma. Ele tem descanso para a nossa alma. E nele podemos experimentar. Nós temos a promessa de que Jesus disse: em mim vocês vão ter paz. A paz vos deixo, a paz vos dou, não como a do mundo. Eu vos disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu vou para o Pai e vou preparar morada para vocês. Então nós temos uma promessa de ter uma morada para nós. Um lugarzinho no céu de glória do Senhor. De passar com Ele toda a eternidade. Desfrutando de todas as suas ricas bênçãos. Agarremos firmes essas promessas.